Bem-vindos, amantes do inexplicável e buscadores do desconhecido. Hoje adentramos as sombras de um dos casos mais pedidos por vocês, o enigma do Edifício Joelma. Em 1974, o Joelma, outrora majestoso entre os prédios de escritórios no coração de São Paulo, foi envolvido por chamas vorazes que dançaram por mais de 4 horas. Nesse inferno, 345 pessoas ficaram feridas e 187 vidas foram ceifadas, marcando uma tragédia que ecoou como um lamento por todo o Brasil. No entanto, por trás dessa catástrofe, um mistério oculto aguarda para ser revelado. Mesmo após 51 anos da tragédia, um espectro sinistro envolve o local, sussurrando de estranhas forças sobrenaturais que persistem nas entranhas do Edifício Joelma. Testemunhas relatam uma maldição impregnada nas fundações, uma aura de medo que desafia o tempo. Hoje, ousaremos desvendar esse enigma sombrio ao retroceder no tempo, sondando os recantos ocultos da história desse lugar atormentado. Se você apoia o conteúdo do canal, deixe seu like e verifique se as suas notificações estão ativadas no botão inscrito. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, peço que se inscreva para que possamos continuar trazendo mais conteúdos aqui no canal. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Acredita-se que no local onde ergue-se o Edifício Joelma, antes existia uma casa. Na rua Santo Antônio 104, viviam o professor de Química assistente da Universidade de São Paulo, Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, sua mãe, Benedita Ferreira, de 56, e suas 2 irmãs, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19. Em 5 de novembro, Paulo comunicou aos amigos que partiria em viagem com a família para o Paraná. Dias depois, enviou notícias trágicas sobre a suposta morte de suas irmãs e mãe em um acidente de carro próximo a Curitiba. Contudo, a ausência de funeral e a falta de comunicação prévia da viagem levantaram suspeitas entre vizinhos e amigos que começaram a questionar a veracidade das declarações de Paulo. As suspeitas aumentaram quando denúncias foram feitas à polícia, levando a uma investigação. Descobriu-se que Paulo havia construído um poço no quintal de casa no final de outubro, sob a justificativa de montar uma fábrica de adubos e de que a água encanada não seria adequada para seu projeto. Ao investigar seu comportamento na Universidade de São Paulo, os policiais encontraram indícios preocupantes. Além de professor, Paulo Ferreira trabalhava com o Dr. Hoffman, que relatou questionamentos estranhos feitos por ele, como a curiosidade sobre os melhores agentes químicos para corroer um cadáver. Na tarde de 23 de novembro, os policiais dirigiram-se à residência do suspeito e, após uma busca minuciosa, o interpelaram sobre o poço. Paulo acompanhou os policiais até o local, que à primeira vista não apresentava irregularidades. Contudo, os policiais decidiram chamar o corpo de bombeiros para escavar o poço, resultando na descoberta dos corpos das 3 vítimas, envoltos em pano preto, com os braços amarrados e dispostos de cabeça para baixo. Enquanto os policiais realizavam a escavação, Paulo Ferreira anunciou que precisava ir ao banheiro. Com as portas externas da casa sob vigilância, Paulo, ainda com livre acesso ao interior da residência, conseguiu obter uma arma e tirou a própria vida.
De acordo com as conclusões da perícia, o crime foi cometido em 2 fases. Na primeira, entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, o assassino tirou a vida da mãe e da irmã mais velha, Maria Antonieta, transportando os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima, Cordélia, que desempenhava o cargo de datilógrafa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, foi assassinada por volta do meio-dia, quando retornava para casa para a hora do almoço. Contudo, surgem dúvidas quanto ao local exato das mortes, uma vez que nenhum vestígio de balas, perfurações nas paredes, apesar de alguns tiros terem atravessado os corpos, ou vestígios de sangue foram encontrados dentro da residência. O corpo da mãe, Benedita, foi descoberto vestindo roupas caseiras e apresentava 2 perfurações na região dorsal. Maria Antonieta, trajando pijamas, exibia 3 perfurações, uma na nuca e 2 na região dorsal. Quanto à irmã mais nova, Cordélia, que usava roupas de sair, tinha 2 perfurações, uma nas costas e outra na nuca, como testemunhas silenciosas de um ritual sombrio. Os 3 cadáveres abandonados à própria decomposição ressoavam como uma presença maligna. Apesar das conjecturas, o verdadeiro motivo por trás desses assassinatos permaneceu nas sombras macabras. Surgiu a perturbadora possibilidade de que Paulo estivesse envolvido em um romance sinistro com Isaltina dos Amaros, assistente de enfermagem, uma mulher cuja não virgindade era uma afronta aos padrões familiares. Contudo, essa teoria, como um sussurro em meio à escuridão, jamais encontrou confirmação. Após o crime, Paulo teria levado Isaltina para passar uma noite na Morada dos Horrores, alegando uma profunda melancolia, onde as memórias de sua família se entrelaçavam com a própria casa. Outra narrativa soturna sugeria que ele ceifara a vida da mãe e das irmãs por estarem supostamente doentes, enfermidades que ele não poderia enfrentar com os recursos necessários. Segundo relatos da época, Maria Antonieta, paralítica e acometida por epilepsia, e Cordélia, vítima de esquizofrenia, eram retratadas como espectros de sofrimento. Paulo insistia que sua mãe travava uma batalha contra um câncer na perna, sua aflição que se arrastava como uma maldição. Um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos morreu de infecção cadavérica ao manusear os cadáveres sem a proteção de luvas. Um lembrete sombrio de que o toque dos mortos traz consigo a marca do infortúnio. Embora muitos conectem o sinistro episódio conhecido como o Crime do Poço ao mistério do edifício Joelma, buscarei a imparcialidade neste relato. Em minhas pesquisas para este vídeo, uma verdade perturbadora emergiu. A casa em questão não estava no local onde ergueu-se o edifício Joelma, mas sim a uma quadra de distância. A residência foi demolida nos primórdios da década de 50, juntamente com outras estruturas da vizinhança, cedendo espaço a um estacionamento informal que anos depois daria lugar a um corredor de ônibus. Na figura, o ponto 1 marca a antiga morada dos Ferreira de Camargo, enquanto o ponto 2 revela a localização do edifício Joelma. A Rua Santo Antônio, em 1950, testemunhou o silencioso desaparecimento da casa que, mesmo ausente fisicamente, ainda ecoa em sombras na narrativa do Joelma. No entanto, há quem veja a distância meramente como uma questão geográfica, pois acredita que a influência maligna não conhece barreiras físicas. Alguns creem que ela não apenas persiste na região, mas também desempenhou um papel no trágico incêndio da década de 70. Esse evento desencadeou uma nova onda de mistérios e assombrações, como a enigmática lenda das 13 almas. Em 1971,
as majestosas portas do edifício Joelma se abriram, recebendo o Banco Crefisul de Investimentos como seu inquilino principal. Enquanto a empresa finalizava a mudança de seus departamentos no início de 1974, uma tragédia estava prestes a se desdobrar. Na manhã sombria de 1º de fevereiro, às 8h45 de uma sexta-feira chuvosa, um funcionário, alertado pelo ruído de vidros quebrados no 12º andar, precipitou-se para investigar. O que encontrou foi a sinistra dança das chamas em torno de um aparelho de ar-condicionado. As chamas encontraram terreno fértil nas divisórias que delineavam as salas e escritórios do Joelma. Cortinas se transformaram em línguas de fogo e o inferno se propagou pelas placas inflamáveis do fogo. Móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética serviram como combustível para a tragédia que se desenrolava. O incêndio, como uma fera descontrolada, não conhecia limites, consumindo cada pavimento em sua voracidade insaciável. A luta heróica do funcionário para deter a tragédia foi sufocada pela fumaça densa, que tornou impossível adentrar a sala, agora envolta em chamas. O desespero cresceu quando tentou alertar os ocupantes do 13º andar, mas o retorno ao 12º pavimento tornou-se uma batalha contra a fumaça asfixiante e o calor insuportável. 15 minutos após o infernal curto-circuito, uma descida pelas íngremes escadas situadas no coração dos pavimentos tornou-se uma missão impossível. O fogo e a fumaça bloquearam cruelmente o caminho. Os estreitos corredores, desprovidos de uma escada de incêndio, se transformaram em labirintos letais. Diante da urgência, muitos desafiaram as normas básicas de segurança, arriscando suas vidas ao descer pelos elevadores, em uma busca frenética por uma rota de escape. Elevadores lotados se perdiam na ausência de eletricidade, transformando-se em fornos crematórios a carbonizar os infelizes passageiros que acreditaram na possibilidade de atingir o térreo através daquelas gaiolas de aço. No desfecho sombrio dessa tragédia, uma corajosa ascensorista, determinada a resgatar mais almas, avançou valentemente. Contudo, o fogo consumiu o oxigênio e ela encontrou seu destino trágico no impiedoso 20º andar, onde a fumaça se tornou implacável. Um testemunho trágico da batalha desigual travada contra as chamas vorazes. Nas profundezas da tragédia, uma mãe corajosa tomou uma decisão angustiante no 15º andar, lançando-se ao abismo para garantir um futuro incerto para sua criança de 1 ano e meio. Um ato desesperado que chocou a multidão, que testemunhou o salto trágico diante do imponente edifício. O choro persistente da criança, resgatada dos destroços e levada ao Hospital das Clínicas, ecoou dolorosamente após o impacto devastador. Enquanto nos andares superiores, um jovem, em meio às chamas e ao desespero, aproximou-se da borda do terraço, lutando para escapar do fogo impiedoso. Uma labareda traiçoeira alterou seu destino, fazendo-o escorregar e pendurar-se no abismo, segurando-se ao parapeito até que a inevitável queda o consumisse na rua abaixo. Enquanto o pesadelo se desenrolava, muitos se viram encurralados, sem saída possível do inferno que o edifício Joelma se tornara. Desesperados, alguns buscavam refúgio nos banheiros, agarrando-se aos parapeitos das janelas na esperança fugaz de escapar à tragédia. No 25º andar, um grupo de sobreviventes se reuniu, conscientes de que ali, diante dos 2 terraços, talvez encontrassem uma chance de sobreviver. Recordando um evento semelhante do edifício Andraus 2 anos antes, onde um helicóptero se tornou a tênue linha entre a vida e a morte, eles aguardavam, esperançosos por um resgate aéreo que pudesse pousar no topo do prédio.
Infelizmente, no entanto, o Joelma não contava com L. Nas ruas, a cena era caótica. Bombeiros tentavam agir em meio à confusão provocada pela presença da polícia civil, curiosos, policiais militares, médicos, enfermeiros, soldados do exército e até mesmo escoteiros. Homens e mulheres, alguns vestindo roupas escassas, seus rostos obscurecidos pela fuligem, agitavam-se freneticamente nas janelas clamando por socorro. Contudo, os helicópteros lutavam para pousar no terraço abrasador e seus cabos de aço pendiam inutilmente. As escadas Magiros, com 40 metros de altura, não alcançavam os andares mais elevados. No 20º andar, 6 almas se equilibravam precariamente em um pequeno patamar com espaço quase insuficiente para todos. Um jovem vestindo um terno azul agarrava-se de maneira precária a uma saliência, uma das pernas já pendendo para fora do edifício, como se estivesse à beira de se lançar no abismo. Na base, os bombeiros acenavam e clamavam por calma. Um policial, utilizando um megafone, tranquilizava a todos. O fogo já foi extinto, apenas um pouco mais de paciência. Algumas faixas vibrantes em amarelo foram estendidas, com mensagens como "O fogo se foi" e "Coragem, vamos salvá-los". O som do megafone talvez não tenha alcançado os aflitos no topo, mas ao avistarem as faixas, um dos jovens respondeu com o sinal positivo, retirou um lenço verde e acenou. Passava das 10 da manhã quando os corpos começaram a cair como moscas, conforme relatado por um bombeiro. O desespero era tamanho que alguns arriscavam saltos de até 3 andares, correndo o risco de uma queda fatal na ânsia de alcançar os andares inferiores onde as escadas Magiros podiam ser acessadas. O primeiro a se atirar estava no 15º andar, clamando por socorro por mais de 1 hora, às vezes perdido na densa fumaça. Pessoas apavoradas tentavam improvisar cordas com tiras de pano que frequentemente cediam sob o peso humano. Uma mulher, vestindo apenas suas roupas íntimas, encontrou a morte dessa maneira, com a cabeça despedaçada ao atingir a calçada. Perto das 10h30, o fogo havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio, com o auxílio de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e dezenas de veículos de resgate. O incêndio foi finalmente contido. O resgate completo dos sobreviventes só foi concluído às 14h20. Lamentavelmente, policiais e bombeiros observaram que muitas vidas foram perdidas devido à falta de calma, resultando em pessoas se atirando do prédio. Entre os sobreviventes da tragédia, alguns se tornaram personagens inesquecíveis devido às suas notáveis ações em meio ao desastre. Rolf Victor Ewer, na época com 54 anos, passou mais de 3 horas sentado em um parapeito do edifício, aguardando o resgate. Enquanto esperava, ele fumava vários cigarros. Sua imagem de aparente tranquilidade capturada pelas câmeras de televisão e amplamente divulgada. Antes de ser resgatado, conseguiu subir ao 19º andar, onde acalmou uma mulher que ameaçava se jogar de uma janela. Vestindo terno e gravata, exibindo calma absoluta, permaneceu do lado de fora do edifício perto de uma janela. O capitão Caldas, pendurado por um cabo de helicóptero, tentou se aproximar para salvá-lo, mas não teve sucesso. Poucos minutos antes de ser resgatado, não suportando mais o calor, Rolf tirou o paletó, gravata e camisa. Demonstrando calma constante, ele só começou a chorar quando pisou no chão. Levou 25 minutos para descer a escada Magiros até chegar à rua. À medida que nos aprofundamos nas sombras do passado do edifício Joelma, do crime do poço e do trágico incêndio, o véu que separa o real do sobrenatural se torna tênue.
Um dos relatos mais intrigantes surge por meio da psicografia de Volquimar Carvalho dos Santos, uma das vítimas do incêndio, realizada pelo renomado médium Chico Xavier. Essa história, posteriormente transformada em um filme, é permeada por eventos sobrenaturais que desafiam a lógica humana. Ao explorarmos ainda mais, encontramos a macabra lenda das 13 almas que pereceram presas em um elevador durante a tragédia. Dizem que seus túmulos no cemitério emanam gritos angustiantes. É nesse território de mistério e sobrenatural que mergulharemos a seguir, desvendando os enigmas que envolvem o edifício Joelma. A jovem professora Volquimar Carvalho dos Santos, de apenas 21 anos, atuava no setor de processamento de dados de um banco localizado no 23º andar do edifício Joelma. Com apenas 1 ano e meio de serviço na empresa, ela compartilhava o mesmo prédio com seu irmão Álvaro, que trabalhava no 10º andar. Vinda de uma família espírita, ao soar o alarme de incêndio, Volquimar e outras 4 colegas tentaram escapar pelas escadas, mas foram quase atropeladas por funcionários desesperados em busca de segurança. Correndo para o topo do edifício, infelizmente elas sucumbiram à asfixia. Por outro lado, Álvaro, o irmão de Volquimar, conseguiu sobreviver à tragédia. Após o incêndio, ele localizou o corpo da irmã no Instituto Médico Legal. Meses depois, de maneira surpreendente, Volquimar enviou uma mensagem psicografada para sua mãe por meio do médium Chico Xavier. Nessa mensagem, ela compartilhava os últimos minutos de sua vida. No texto psicografado, a moça diz que a morte aconteceu de repente. Foi como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e de corpo, teria escrito Volquimar. Em 1979, a comovente história de Volquimar inspirou o filme Joelma, 23º andar. O roteiro baseou-se nas cartas psicografadas por Chico Xavier, compiladas no livro Somos 6. Curiosamente, durante as filmagens, eventos estranhos ocorreram, como ruídos misteriosos em locais desertos e refletores que inexplicavelmente eram derrubados mesmo estando firmemente fixados. Um dos incidentes mais extraordinários foi a aparição de uma pessoa não envolvida nas filmagens ao lado das personagens em uma das cenas, sugerindo claramente a presença de um possível fantasma do edifício Joelma. Nós reproduzimos o momento de morte de muita gente. E às vezes isso acontece com uma comprovação mesmo. São alguns fenômenos espíritas que acontecem com essa função, né, de comprovar a real existência de um mundo espiritual. Se você fechar um pouquinho nessa lateral aqui, você vai encontrar uma pessoa logo de cara. Você vem aqui no vestido dela. Aqui, por exemplo, você vê uma criança nessa lateral aqui. Dentro dos destroços do Joelma, 13 almas foram descobertas tentando em vão escapar por um elevador durante o incêndio. Seus corpos, incapazes de serem identificados, foram sepultados conjuntamente em uma ala específica do cemitério São Pedro, onde uma lápide com a inscrição As 13 Almas testemunha sua tragédia. Em um capítulo posterior dessa história sombria, zeladores e visitantes do cemitério afirmaram ouvir angustiantes gritos emanando dos túmulos. Em resposta, uma solução peculiar foi adotada: jogar água nas sepulturas, na esperança de apagar o fogo que simbolicamente consumiu essas almas no momento de suas mortes. Os gritos, assim como o fogo simbólico, cessaram. Desde então,
o cemitério atrai devotos que relatam ter recebido graças dessas almas atormentadas. Como sinal de respeito, muitos deixam copos d'água sobre as sepulturas, uma prática destinada a aliviar o sofrimento das almas que pereceram no trágico incêndio. À medida que exploramos os sinistros mistérios do edifício Joelma, a história não termina com a última chama apagada. Na verdade, relatos perturbadores surgiram após a reinauguração do prédio, sugerindo que as marcas do passado continuam a ecoar nos corredores renovados. Entre os corredores vazios de um escritório de advocacia, alugado pouco tempo após a reinauguração do prédio, uma assistente se via imersa em uma tarefa noturna de organização de documentos. A noite avançava e o edifício, ainda repleto de salas vazias e inexploradas, mergulhava em um silêncio sombrio e assustador. O histórico do local, marcado pelo trágico incêndio do passado, acrescentava uma aura ainda mais assustadora à atmosfera. Em um momento tenso, a assistente ouviu um barulho na antessala, como se a porta estivesse sendo aberta. Ao investigar, a porta permanecia fechada, sem sinal de intrusos. A explicação foi transferida para outra porta em alguma sala distante. No entanto, o mistério persistiu quando, momentos depois, o som ecoou novamente. Ao se virar, a assistente deparou-se com o vulto de uma mulher deslizando pela antessala. Um grito escapou de seus lábios assustados. Ao verificar novamente, o local estava vazio, com exceção dela mesma. Em um rápido impulso, ela empacotou suas coisas e deixou o escritório. Ao trancar a porta, uma última visão a deixou ainda mais perturbada. O vulto de uma mulher no fundo do corredor, desaparecendo diante de seus olhos. Essa experiência assombrada levou a assistente a pedir demissão tempos depois, recusando-se a permanecer após o expediente, temendo reencontrar aquele vulto ou algo ainda mais sinistro. O motorista de entrega chegou ao subsolo do edifício Praça das Bandeiras, antigo Joelma, por volta das 20 horas para realizar algumas entregas. Após estacionar a perua Kombi, seu ajudante saiu para entregar as encomendas, deixando-o aguardando dentro do veículo. Enquanto esperava, uma cena inexplicável chamou sua atenção. Uma mulher vestida inteiramente de branco surgiu no fundo do estacionamento, flutuando a poucos centímetros do chão. Ela se deslocou em direção à outra parede do estacionamento, desaparecendo misteriosamente. Atordoado pelo que testemunhara, o motorista saiu da perua e subiu até o andar onde estava seu ajudante. Compartilhou a experiência e, sem demora, deixou rapidamente o edifício. Desde então, ele evitou realizar entregas à noite naquele local. Os relatos de testemunhas afirmam que diversos eventos sobrenaturais continuam a ocorrer no antigo Joelma, surpreendendo aqueles que menos esperam. Alguns afirmam que o incêndio no antigo Joelma foi desdobramento de uma antiga maldição que se iniciou com torturas em um pelourinho. Um pelourinho era uma coluna de pedra, madeira ou ferro, geralmente erguida em locais públicos, onde ocorriam práticas punitivas e de humilhação durante o período colonial. Na história brasileira, os pelourinhos eram utilizados como instrumentos de punição para escravizados e pessoas consideradas criminosas. Essas práticas incluíam a exposição pública, os castigos físicos e, em alguns casos, a execução de sentenças judiciais. No entanto, não há registro de um pelourinho no terreno do Joelma, já que o pelourinho da região central de São Paulo se situa no Largo 7 de Setembro, a Praça da Sé, questionando a base dessa crença. Mas seriam os eventos que assombram a área do antigo edifício Joelma meros acasos? Ou será que uma sombra sinistra paira sobre esse local, talvez influenciada por um passado repleto de tragédias e mortes? A verdade permanece envolta em mistério. Mas e você, caro espectador?
Acredita que um espectro sombrio tece sua trama nas proximidades dessa tragédia, guiando eventos sobrenaturais? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se apreciou o conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Sua contribuição é fundamental para o crescimento do canal. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.